E aí, para a gente avançar também nos temas que envolvem o São Paulo, até teve uma mensagem da Bruna aqui no chat que eu tô de acordo com ela, né? Um parênteses aqui, dá um desânimo do cacete falar de bola, futebol, após ver o balanço financeiro do clube, que a gente tem que mencionar por aqui, né? O São Paulo divulgou, então, nesta tarde, de forma oficial, o documento do balanço financeiro, que está até no site do clube. O déficit confirmado, então, como a gente já sabia, quase 300 milhões então de déficit financeiro, que é um ponto que a gente vai ter que comentar muito durante essa semana por aqui. A gente tem até o gráfico, né, dessa involução do nosso balanço financeiro, o déficit que já era previsto, né, mas o São Paulo conseguiu assim fazer mais que o triplo do valor previsto de déficit, que era cerca ali de 30 milhões, 10 vezes mais praticamente aí o valor de déficit financeiro do São Paulo. E a gente tem até um número aqui que é um número impressionante, assim, cara. Quando você olha em estatística, torna-se um número impressionante, que é o saldo devedor do São Paulo ao final do último ano, em acordos trabalhistas e em processos cíveis, né? Então tem aí quase 60 milhões aí de débito o São Paulo. A gente pode ver só que é por cima, né? Para o CET são 25 milhões. A gente tem o próprio Daniel Alves aí ainda um valor, né, que está sendo devido de 6 milhões. O Ceni, né, tem valor a receber do São Paulo. Dorival tem valor pendente com o São Paulo. O Éder tem valor pendente com o São Paulo. Quitaram pelo menos aí o Vitor Bueno e o Volpe, né? Pelo que a gente está vendo. E o Jusilei também está quitado. Mas assim, são valores de fato impressionantes aí que o São Paulo tem de dívida acumulada, né? Então a dívida, por óbvio, né? Para explicar para a galera uma coisa que parece óbvia, mas vale ser dita. A dívida não fica parada, né? Então quando o São Paulo tem 400 milhões de dívida, obviamente isso já vai ao natural aumentando ano após ano. Mas tem dívidas que são antigas, né, Renan? Que dá um certo desânimo. Você vê que, pô, ainda devem para esses caras. São Paulo não consegue caminhar, né, com esse saldo devedor. E é difícil falar de campo quando você tem quase 1 bilhão de dívida no seu balanço financeiro, né? Tá complicado pra caramba. Pô, a gente vê aí Jusilei, pô, Jusilei já parou de jogar faz uns 3 anos, cara. Né? Você vê alguns nomes aí que impressiona, né? O Daniel Alves, e cara que não deu resultado. O Rames poderia estar nessa lista aí também ou não? Não tem dívida com o Rames também? E não deve ser baixa, né? Deve ser uma dívida considerável com o Rames aí também ou não? Essa aqui tá contando o fim de 24, né? Então a gente não tem nesse balanço, pelo menos em, né, direito trabalhista, a gente não tem a questão do Rames, a gente tem aqui um baita documento para ser analisado, né? Vou até pesquisar o nome do Rames por aqui, mas Porque assim, é algo impressionante, né, Renan? ah, São muitos valores intermediados aí que São Paulo deve, né? não, e o problema é que isso daí, cara, como você bem falou, só tende a aumentar e nisso tira o poder de contratação, né, cara? Você fica algemado para tentar fazer qualquer movimentação, cara. Quando você olha para uma lista dessa daí, pô, o Rick parou de jogar já também tem um tempo. O Rick tá recebendo de São Paulo ainda, cara. Sabe, cara? São coisas absurdas. E quando você olha para. Pô, a gente precisa contratar aí um jogador, um volante, temos dois machucados, precisa contratar um atacante, machucou. E atacante normalmente é mais caro, os salários são maiores. Quando você olha para uma lista dessa, cara, eu vou falar uma coisa para você: bate até um desespero, meu. Bate até um desespero. Estávamos num evento ontem, né? Juntamos 10 dos campeões mundiais de 2005. Foi uma festa maravilhosa e espetacular. A gente se reunia ali. E a gente, por incrível que pareça, quando a gente se reúne, a gente não fala sobre essas coisas. E ontem chegou nessa conversa, cara. Para onde o São Paulo vai parar, meu? Para que rumo que o São Paulo está indo? Aonde o São Paulo vai parar com essa dívida toda? O que vai ser do clube? Daí eu comentando, né, eu falei, pô, acho que a solução é o que o meu companheiro fala na arquibancada tricolor, o Gabriel Sá, cara. Pode ser o Asaf, meu, porque é pagável o que o São Paulo tem de dívida hoje. O que aparece para nós aqui são dívidas trabalhistas, certo? Com jogadores, enfim. O que. Mas a dívida é muito maior do que isso daí. Isso é pagável um dia? São Paulo vai conseguir ter uma saúde financeira de repatriar um jogador, um bom jogador, de fazer uma boa contratação. São Paulo vai ter condição. Condição, que eu estou falando, não é o que o time da Zona Leste faz, não.
Todo mundo sabe que não tem condição, mas faz loucura. Vai ter saúde financeira para fazer isso? Cara, eu tenho minhas dúvidas. E isso me preocupa. Aonde que o São Paulo pode chegar dessa forma? E me preocupa a questão do rebaixamento, meu. Porque é uma coisa que sinceramente, eu me orgulho pra cacete. Meu. Grandes clubes no mundo, a maioria deles tem um rebaixamento. O São Paulo não, cara. E eu gostaria de manter esse orgulho de nunca ser rebaixado. Mas é preocupante, meu. É preocupante o caminho que isso aí tem andado. Meu. Estou de acordo com você, Renan. De fato, é um caminho perigoso que beira o São Paulo. E aí, eu já falei minha solução aqui, que vira até uma coisa chata, repetitiva, mas para mim só a SAF salvaria o São Paulo nesse momento e posso argumentar a quem interessar. Quero até fazer mais um texto no site da Arquibancada para explicar mais pontos, né? Acho que era importante abrir o debate da SAF ano passado, que foi o que eu fiz também, né? Jogar isso para a galera, mas depois quero fazer um texto mais aprofundado para explicar os pontos que eu acho que seriam interessantes. Mas aí, Chacon, quando a gente fala dessa dívida, quando a gente fala eu acho que caberia um programa só para a gente debater isso daí. Entre 3, 4, 5 aqui, componentes do Arquibancada com o chat. Colocando pontos positivos, negativos. Acho que vendo os exemplos de grandes rivais, de Vasco, de Cruzeiro, disso, daquilo, para a gente entender o que seria viável para o São Paulo hoje. Eu acho que seria positivo isso daí, Gabriel. Pense nisso. Exato, acho que seria muito, assim, positivo, muito bacana também, mas aí, Renan, eu queria, cara, puxar com o nosso querido Giovanni Chacon também, porque é o título e thumb desta live que puxa muito com essa relação financeira que a gente fez, Chacon, com a falta de grana registrada nos cofres do São Paulo, com esse momento turbulento que a gente vive de 1 bilhão de dívida, o time com pouca capacidade de investimento, até no seu próprio setor do futebol, né, para jogadores, novas peças, indo na contramão também do que é o mercado brasileiro hoje com as SAFs que a gente mencionou. As joias de Cotia são a resposta para a falta de dinheiro para contratar? As nossas contratações, entre aspas, virão da base, Chacon? Ué, mas quando é que não foi? A pergunta para mim é muito simples. Quando é que a Cotia não foi a resposta para a falta de dinheiro? Sempre foi. Inclusive, não só pela delicadeza para contratar, ou pela falta de grana para contratar, como foi para manter os balanços, esse que passou e os anteriores, menos. Quase que eu falo. Eu estou tentando mudar aqui, ser uma pessoa que pragueja menos e tudo lá, mas um balanço menos desastroso. Foram negociações, e nem do São Paulo necessariamente, mas foi a venda do Beraldo, né, recentemente, foi a venda do Antony para o Manchester United, do Ajax para o Manchester United, foi um mecanismo de solidariedade que ajudou o São Paulo a não ficar mais ferrado do que está, né, e diversas vezes. Então, o maior patrimônio, e isso daí é uma coisa que eu não abro mão, não abro mão de jeito nenhum. Cotia é o que mantém o São Paulo respirando. Ponto. E aí tem a galera que pode não gostar, que pode falar, mas não pode dar tanto espaço assim, os caras não estão tão prontos, dane-se. Não tem o que fazer, cara. Olha a dívida do São Paulo. Abre o balanço, hoje saiu no Estadão. Abre o balanço. Né? Coloca de novo o gráfico na tela, se puder, Gabriel. De novo o gráfico na tela, aquele gráfico. Isso, esse mesmo. Então, de 2016 a 2024. Olha isso. E nesse meio tempo, teve a venda, então, como eu falei, do Antony, do Ajax para o Manchester United. Imagina se não tivesse, o gráfico não estava mais para baixo. Né? E a do Beraldo. Né? Como é que foi? Eu só estou falando de dois. Brenner. Foi 70 milhões a venda do Brenner. Quem lembra? Pois é. E se não tivesse, como é que estaria esse gráfico? Né? A gente pode perceber agora, analisando esse gráfico, que há uma mudança durante a gestão Leco, 2016, 17, 18, tem superávit muito pequeno, que não mostra uma evolução financeira do São Paulo. E aí, no último ano, né, teve um afundamento em dívidas
porque ele deu um all-in, né? Em 2018 e 2019, assim, a gente tem que analisar o balanço. Por exemplo, 2019, 156 milhões de dívida. Isso daí é um resquício de 2018. Então, é um balanço que sai em 2019, por aí vai. E vem, né, o que acaba reverberando. Aí, beleza. Aí tem um superávit em 2022, 37 milhões, que legal. Aí você fala, pô, bacana. Agora, vamos deslanchar. Não, aí 2023, com o título da Copa do Brasil, campeonato que mais paga no Brasil, né? E venda de jogador, 62 milhões negativos, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Agora, beleza, 62 milhões negativos, você acha ruim. Agora, 287, cara? O que tá acontecendo? Do nada, isso. De 62, quase quintuplicar a tua dívida do ano anterior e sem contratação de peso. Sem a contratação assim de tipo, pô, contratamos o Pedro do Flamengo. Pagou lá 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, sei lá. Aí você fala, tá justificado. Contratou o Paulinho, não o Palmeiras fez aí, 100 e não sei quantos milhões de reais. Faz sentido. Contratou um puta cara. Não! Cara, a conta não fecha. Pega, conta por conta. Você fala, caramba, onde enfiou 287 milhões de reais? Não me faz sentido, entendeu? Então, aí você... bastante renda também, né, Chacon? Pô, renda, ingresso... quase todo jogo ali é pelo menos 2 milhões de renda, cara. Não, você pega o torcedor aí comparecendo. O 4 jogos por mês são 8 milhões por mês. Né, você pega 10 meses mais ou menos de competição, vai lá, 80 milhões só com renda, cara. É esquisito, é muito estranho isso daí. Aí você pega o São Paulo se vangloriando, não, porque a torcida, 40 mil por não sei quantos jogos, porque a gente chegou a 1,5 milhão de torcedores no Morumbi na temporada. Caramba! E não é que o ingresso tá barato. Nem isso tá. O ingresso tá cada vez mais caro. Tá cada vez mais caro. E outra promessa de campanha do senhor Júlio Casares que não foi cumprida, né? O setor popular não tão popular. E aí, como é que a gente quer que fale que é o clube mais popular? Não é. Olha o ingresso como tá. Tá ingresso pro cara que tem dinheiro só. Infelizmente. A verdade é essa, mas é da direção, não é da torcida. A torcida não tem culpa de nada disso. A culpa é da direção, que ainda está com o ingresso caro e, porra, da renda. O último jogo aqui de São Paulo, eu tenho o registro, tem todos os jogos aqui anotados. Pegar o último jogo de São Paulo, ó, tem pasta com tudo isso daqui de jogo que eu faço. Tem anotado. Eu vou atrás aqui. São Paulo em casa. São Paulo e Cruzeiro. Vou pegar São Paulo e Cruzeiro, pode ser? 2 milhões. 1.834. São Paulo e Alianza Lima do Peru. Ok? Libertadores. 3 milhões e 300 mil reais. Tá aqui. 3.385, 822,50. São Paulo Esporte. São Paulo Esporte, aquele jogo horroroso. 2 milhões 144. Então, assim, cara, a gente falou de 3 jogos. 3 jogos. A gente tá falando de quanto? 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos 7 milhões de reais. Cara, não fecha essa conta. Não fecha essa conta. Cara, não é possível. E aí vai me falar de competência da gestão? Como é que eu posso achar a gestão competente? E eles bradam que são competentes. E tudo certo, quem achar que é boa a gestão, e tá tudo certo. Como é que eu posso achar que é uma gestão competente com você em 3 jogos arrecadando 8 milhões de reais, quase, e tendo 200 e quanto? 200 e tralalá de 287. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, aí o que acaba recorrendo? A necessidade de Cotia. Uma venda, alguém falou agora há pouco que uma boa venda de Cotia resolve muitos problemas. É verdade, mas a gente está sempre assim. Tá com um corte, coloca um esparadrapo. Aí do nada aparece outro corte, você coloca outro... Aí você fica se segurando, sabe? Uma hora essa vai dar merda. Uma hora vai dar merda. Fora os shows, muito bem lembrado, o Rodrigo Augusto aqui. Fora os shows, também tem o acordo dos shows. O quanto entra
para o São Paulo em acordo por conta dos shows. Cara, você tem uma máquina na mão. Uma máquina. E fez, com poucas grandes contratações, São Paulo, 287 milhões negativos. Tem alguma coisa errada, desculpa. Exato, Giovanni Chacon. Acho que é uma expressão do fato muito, muito importante também, porque o São Paulo sempre recorre à Cotia. Concordo com você quando você fala que só respira financeiramente por ter a base, por ter a venda de jogadores, e esse é um ponto importante a ser mencionado aqui. A gente vai sempre batendo essa tecla do quão é importante ter o CT de Cotia, ter a base do São Paulo, até para, enfim, fluxo de caixa, outros fatores, mas é o que salva financeiramente, como foi até a porcentagem do Antony que foi pro United na época, é o que ajuda o balanço do São Paulo em tal ano, né? O Casemiro vendido, a porcentagem do Casemiro ajuda o São Paulo a pagar a conta. Então não só os caras que estão hoje no elenco, que serão ou já foram vendidos, como é o caso de William Gomes, como é o caso de próprio Rian Francisco, que é uma tendência a ser vendido, Lucas Ferreira, em breve devem sair do clube, né, Renan? Esses outros ativos que vieram de Cotia fazem muita diferença também nesse balanço que a gente tem aí justamente na tela, e é um ponto importante de ser, claro, pontuado para esse torcedor, Renan. E nas duas últimas janelas, janelas europeias, eu quero dizer, as mais importantes, que é a de verão, né, que é agora, que vai começar daqui a pouco, no fim da temporada europeia, o São Paulo contava com a venda do Pablo Maia, do ano passado e nessa, que não aconteceu porque ele se machucou, e dessa também não deve acontecer porque mais uma vez se machucou. Então você tem que estar preparado para esse tipo de coisa também. E mesmo que ele tivesse sido vendido, diminuiria, não passaria do déficit para o superávit, certo ou não? Ele não seria vendido por 300 milhões de reais. Portanto, mesmo assim, a conta não fecharia. A gente é muito preocupante que a gente está numa fase que, se o ano que vem, por exemplo, desses 4 meninos, né? Vamos pegar os 3 que estão jogando agora, mais o Pablo Maia. Se desses 4, 2 arrebentarem e conseguir ser vendido daqui um ano, no meio de 2026, certo? Mesmo assim, não resolve esses 4, 5 anos para trás. Isso que mais preocupa. Quando o amigo ali no chat fala, uma venda resolve, não resolve. E quando chega nesse ponto é o que mais me preocupa. Quando uma boa venda da base não recupera esses 5, 6 anos para trás aí. Isso que é o problema, cara. Esse que é o maior problema de tudo. Entendeu? Então você tem que contar, você tem que rezar para o Rian não machucar, para o Lucas não machucar, para o contrato deles todos estarem bem amarrados. Sim. O contrato está bem amarrado, para você não correr o risco de perder no meio do caminho, como já aconteceu ali atrás, né? Com alguns jogadores, você perder valores jovens no meio do caminho, né? E, cara, você tem que ter inteligência, e é necessidade do São Paulo hoje você valorizar esses meninos. Porque o William ele foi desvalorizado. É isso certo? Aí. Então, como que você potencializa esse seu patrimônio? Bota para jogar. Como que você faz esse patrimônio virar que hoje custa 10 milhões de euros, ele virar 15, ele virar 20 milhões de euros? Como que você faz? Eu só estou dando um número Jogando. aqui. É esse o valor? É estando dentro do campo. Jogando, filho. É estando dentro do campo. Eu viro e mexo, eu estou com o empresário do meu amigo, o empresário do Rian. À medida que o tempo passa e ele não está dentro do campo, os clubes da Europa, opa, peraí, por que esse menino não está jogando? Pô, mas por que vai criando na cabeça dos scouts, dos caras que vão ao estádio, e você pode ter certeza de uma coisa, foi divulgado aí que tinha um clube francês aí vendo o Rian. Não tem um clube francês, todo jogo no São Paulo, no Morumbi, tem 10 scouts de clube europeu. É do Sevilha, é do Barcelona, do Real Madrid, é do Arsenal, todo jogo tem, não é? É que foi divulgado que tinha lá, não sei se era do Olympique. PSG. Do PSG. Era um trecho, PSG, Olympique de Marseille e Toulouse, eu acho. Enfim, não interessa. Mas todo jogo tem um monte. À medida que esses caras vão no campo e falam assim, pô, o rapaz não tá jogando, esse valor vai só caindo. Opa, ele entrou nesse jogo e em 45 minutos ele já brocou um. Opa, vamos ficar mais de olho nele. Vamos crescer o olho nele de novo. É assim que funciona o futebol, dinâmico. Dinâmico.
De um ano. A gente vê na Europa isso também. Em um ano, o valor de mercado do cara vai dos 100 milhões para 20 milhões. Sim. É normal. E do 20 vai para o 100 também. Mas é óbvio que o cara estando dentro do campo, rendendo muito, dando resultado. Óbvio. Exato. Tem muito... Eu vejo o chat, tem 2 pontos aqui. O Renan mencionou um que eu quero tocar no assunto. Eu vejo o chat aqui falando, não, mas como é mesmo? Isso não é desprezando aqui o comentário, mas eu não concordo, né? O São Paulo maior do Brasil aqui, o nosso amigo, eu não sei o nome dele, mas é o nome do perfil, vou ler dessa forma. 2 vendas de 400 milhões não resolve? Qual venda de 400 milhões existiu? Não é fácil uma venda de 400 milhões, cara. Não é fácil. E tem um outro porém nisso daqui que tem que ser computado. Os times europeus, o Renan pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas conversando, as entrevistas que eu já fiz com técnicos, até de fora, eu cheguei a entrevistar o Luiz Castro quando ele ainda estava no Shakhtar, antes de vir ao Brasil e tudo mais, blá, 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 blá. Os times europeus, eles têm uma visão de que os jogadores, eles estão crus aqui no futebol sul-americano. Eles pagam um valor e automaticamente, ao pisar em Lisboa, Madrid, Barcelona, qualquer lugar lá da Europa, ele já passa a valer mais. É o inverso de você comprar um carro na concessionária, que você tira o carro da concessionária já vale menos. Pisa na Europa, ele vale mais. Então, eles não vão pagar 60 milhões de euros aqui. É mais capaz o Porto chegar, vamos imaginar, pegando o exemplo do Porto, que foi ativo recentemente em relação ao São Paulo, chegar e comprar o Rian por 20 milhões de euros. Porra, 120 milhões, mais de 100 milhões de reais é muita grana, legal. Pra gente faz uma diferença danada por conta do câmbio, que obviamente o euro tá valendo quase 7 pau. Quando ele pisa no Porto, ele faz meia temporada, ele já tá valendo 40. No conceito dos europeus. Que ele passa a aprender o futebol lá. Isso é um conceito que eles têm sobre o futebol. Que o brasileiro, quando chega na Europa, ele passa a aprender sobre o futebol europeu. Que não tem o conceito ensinado aqui. Então, seria muito lindo se eles pagassem essa grana toda. E outra, aí entra um outro ponto. Entra o senso de urgência da venda daqui. Quem tá pobre e fudido somos nós. Quem tá duro é o São Paulo. Quem tá apresentando um balanço negativo é o São Paulo, não são eles. E esse é o principal ponto, Chacon. Esse é o principal ponto. O Palmeiras, para vender o zagueiro aí, que nem joga no Manchester City, ele nem joga. O Reis, né? O menino Reis. Não, 30, não quero. Não vou vender. Porque eu tenho dinheiro. Agora, o São Paulo não. O São Paulo tá, entre aspas. Então, você é 20, pô, pelo amor de Deus, me dá aqui esses 20, vale 40. É isso. Porque o Porto, ele vai chegar e vai falar assim, ó, é vintão na tua mão agora. Quer, não quer, tá bom. Beleza, 40 eu não pago. E sabe o que o São Paulo vai fazer? Ele vai falar, me dá os 20. Eu preciso pagar a conta de luz, entendeu? E outro ponto que você falou, Renan, e que me preocupa muito pela situação financeira do São Paulo, você falou sobre, o São Paulo estava contando com vender o Pablo Maia. No jogo contra a Portuguesa... Eu acho que sim, né? Tô falando uma coisa... Não, e tava mesmo, tá certo. Isso daí é uma informação, né? Mas um ponto importante no jogo contra a Portuguesa, no pós-jogo, na coletiva, o Zubeldia, ele menciona um livro de um jornalista argentino que é dinâmica do futebol, a dinâmica do imponderável, que é aquilo que você não está na previsão, que é aquilo que aparece, que você precisa, se desvencilhar de alguma coisa. Eu fui atrás do livro e comprei o livro, tá para chegar. Quero ler isso daí. E aí, o São Paulo, ele tá sempre à mercê do imponderável. Ele tá dependendo, contando com a venda do Pablo Maia. E ele não conta com a possibilidade dele se lesionar. Pronto, acabou. Acabou. Ele se lesionou, acabou contar com a grana. E aí? Por quê? Porque tá duro, porque tá devendo. Entendeu? Só que como é que consegue? Tô com o Renan nessa. Tem que colocar a molecada para jogar. Coloca para jogar, pinta uma proposta, sana a dívida. Quando tiver uma saúde financeira, aí os caras vão chegar e aí o São Paulo vai falar, não, meu amigo, por 20 eu não vendo, eu tô tranquilo. Eu vendo por 40. Você paga 40, tranquilo. Agora 20,
Deixa chegar outro. Tô sem pressa para vender.